Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Boa noite você que está em casa também, que o Senhor fale conosco e contigo essa noite, seja um momento muito especial para a gente. Queria, antes de qualquer coisa, dizer que é especial demais estar aqui, é uma honra estar aqui. Toda vez que eu venho aqui eu sou muito bem tratado e realmente a gente sente esse calor de igreja, né? Desse cuidado, desse amor, dessa importância, esse olho no olho. Isso é bom demais. Fico muito feliz pela confiança do reverendo Renato também, por todo o conselho, e é bom demais estar aqui. Não falo isso da boca para fora não, é de coração mesmo. Amém, irmãos? Mais uma vez, queria deixar aqui claro meu amor por essa igreja. Sem demora, eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Já vou adiantar o tema dessa noite que vamos meditar é um relacionamento saudável com Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Estarei lendo na versão NVI, então talvez esteja diferente da versão de alguns irmãos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Irmãos, eu gosto muito do Natal. Nós tivemos Natal há pouco tempo e eu não sei qual é o feriado no ano, o momento no ano que você mais gosta. Eu gosto da virada. A virada é muito boa, a virada do ano, de estar ali com a família ou com os amigos e comer, fazer uma ceia, estar junto. Isso é legal demais. Mas o Natal para mim tem um quê especial. O Natal, para mim, é algo maravilhoso, porque ali você, primeiramente, a gente está lembrando do nascimento do nosso Senhor ter vindo aqui à Terra. Compartilhamos momentos com a nossa família, comemos bem. Eu gosto de comer, irmãos. Se tem uma coisa que eu gosto, é de comer. Se quiser me convidar para a tua casa, fazer um churrasco, pode convidar que eu vou sem pensar. E o doce no final? Doce é bom demais, né? Os mousses, sempre tem a irmã, a tia, a prima, ou você sabe fazer um mousse, um doce muito legal, muito bom, muito gostoso. Isso é legal demais. Mas em toda a família, talvez na sua família você seja essa pessoa, ou talvez você lembre de alguém agora. Toda família tem alguém que agita as coisas. Tem alguém que organiza as coisas, não é verdade? Tem alguém que já manda mensagem e fala assim: como vai ser o amigo oculto? Não, deixa que eu faça o amigo oculto. Já tem alguém que fala: vai ser na minha casa, hein? Já vai organizando as coisas, já liga para todo mundo. Já fala: fulano, você fica com doce, ciclano, já bota a listinha lá no grupo de WhatsApp, faz um grupo no WhatsApp. Agora tudo é isso. As pessoas sempre tem uma pessoa que lidera, sempre tem alguém que puxa ali, aquilo ali. E é sempre bom ter uma pessoa assim. Na minha família é minha irmã. A minha irmã está chegando perto do Natal, ela já começa a mandar mensagem para todo mundo, ligar, já começa a avisar as coisas, adiantar, ó, vamos fazendo, hein? E é muito legal que normalmente essa pessoa que gosta de puxar os eventos, organizar as coisas, que gosta de mexer, de trabalhar, de executar, essa pessoa, normalmente ela também gosta, às vezes, de fazer na casa dela. Vem cá, a gente faz aqui em casa, tem espaço, se não tiver a gente dá um jeito. Bota a mesa de um lado, traz cadeira, traz da sua casa, a gente vê, a gente organiza. Essa pessoa gosta de procurar fazer as coisas, mas ela tem mais uma coisa. Essa pessoa também gosta de colocar todo mundo da família para arrumar a casa. Tem isso também, né? Tem isso, o negócio chato da questão, né? Fala assim: fulano, você fica com o banheiro, ciclano, você fica ali com a casa, com a sala, Beltrano, você vai lá fora, dá uma varridinha no quintal, e ela já vai organizando as coisas, a limpeza.
Quando a gente vai receber gente em casa, a gente gosta de ter tudo limpinho, né, irmãos? A pessoa chega na nossa casa, um cheiro de limpeza, a pia não tem um prato, tá tudo bonito, né? No dia a dia a gente não sabe se está assim, mas quando a visita chega, aparenta estar. Tem uma pessoa nessa história que parece assim. Marta, além de ter responsabilidade de ser a mulher mais velha da casa, a líder naquele sentido de organização, de receber as pessoas, parece que o jeito dela é assim. Então juntou duas coisas, né? Juntou a sua liderança naquilo que ela tinha que fazer, no receber, no servir as pessoas que chegavam na sua casa, mas parece que o jeito dela era assim. Ela também queria fazer. O ser dela era fazer, é mexer, é tocar. É aquela pessoa que você vai, pega a cadeira, quando você vai ver ela já pegou, já colocou aqui, já ajeitou as coisas. Parece que Marta tem isso. Marta é desse jeito. E essa família aqui é uma família na qual Jesus ama muito. E essa família aqui é uma família que vai receber Jesus outras vezes. E aparenta ser a primeira vez que eles recebem Jesus na sua casa. É a família de Lázaro, de Marta e de Maria, de irmãos que entenderam que Jesus não era só um homem que estava caminhando ali. Jesus não era só um filósofo que estava caminhando na cidade, mas que Jesus era Deus, o próprio Deus, o Messias, que deveria vir e que veio, e que ele está aqui agora. Mas ele não só está aqui agora, ele me olha nos olhos, ele me ama, ele ama minha família, e aliás, ele está vindo aqui na minha casa. Se tem uma coisa muito interessante na qual Jesus fazia, e percebendo isso no Evangelho, nos Evangelhos, é que Jesus, quando ele ia na casa de alguém, normalmente ele enviava um mensageiro antes. Isso era o costumeiro também da época. Hoje em dia você manda uma mensagem. Hoje em dia você liga. Fulano, mais tarde eu vou ir na sua casa. Mas antigamente era algo muito normal e natural também de Jesus enviar um mensageiro. E esse mensageiro chegava e falava assim, olha, Jesus está vindo. Imagina que alegria, né? O próprio Deus vindo na minha casa. Que maravilha deveria ser. E o quanto a gente ia querer arrumar a casa também, né? Ele está vindo. E ele não está vindo sozinho. Mas isso a gente deixa para frente um pouquinho. Jesus era alguém que estava sempre pregando. Sempre pregando o evangelho, curando, andando e falando. E era normal essas paradas, essas estadias de Jesus nessas casas. E essa é uma casa em especial. Uma casa que quando nós vamos lendo os evangelhos, percebemos que Jesus para outras vezes ali. É uma casa que ele gosta de estar. Ele só não gosta de estar. Parece que quem está lá também gosta de receber Jesus e quer receber Jesus da melhor maneira possível. Nós, quando amamos pessoas, nós queremos recebê-las da melhor maneira na nossa casa. Normalmente já queremos receber. Mas imagina, o Messias vai vir na sua casa. O quanto isso mexe com a gente. O quanto o homem mais importante que já passou nessa terra, porque era Deus e Filho de Deus, o Messias, vai vir na minha casa. O quanto a gente quer fazer. E Marta era responsável naquela casa. Ela sabia que ele era o Senhor e ela queria receber ele da melhor maneira. Só que precisamos lembrar de uma coisa. No começo do texto, vemos que Jesus não estava andando sozinho. Ou seja, não estava só Jesus indo na casa. Jesus andava com mais 12 discípulos. Então vamos pensar aí. Jesus e mais 12 homens chegando na sua casa. E a gente precisa lembrar de uma coisa, irmãos, muito importante. Naquela época não tinha geladeira. Naquela época não tinha fogão. Naquela época não tinha freezer. Não tinha micro-ondas. Não tinha delivery, não tinha entrega. Naquela época era pegar, comprar, fazer com a mão e esperar com o tempo para que as coisas se encaixassem. E dava muito serviço, muito trabalho. Mas parece que nesse texto aqui, Marta tinha passado do ponto. Passado do além do que ela deveria fazer. E hoje nós vamos tirar algumas observações para a nossa vida nesse texto. E a primeira observação sobre esse texto para a nossa vida é que nós precisamos estar aos pés de Jesus. Vamos ler mais uma vez do versículo 38 e 39. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. No Evangelho
segundo João capítulo 11, versículo 5, diz que Jesus amava esses três. Amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Ele amava essa família. Mas eu gostaria de falar em especial agora de Maria. Porque Maria aprendeu algo importantíssimo, que fica de lição para nós essa noite também. Maria entendeu o melhor lugar do mundo para se estar. Nos relatos dos evangelhos, Maria, essa Maria aqui de Betânia, dessa família, não a mãe de Jesus, essa Maria, ela apareceu 3 vezes. E nas 3 vezes que ela apareceu, ela estava aos pés de Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: a primeira vez é nesse texto. Ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez, em João capítulo 11, versículo 32, ela está aos pés de Jesus para chorar. E a última vez, em João capítulo 12, versículo 3, ela está aos pés de Jesus para agradecer. E por que isso é importante para a gente essa noite? As mulheres naquela época, elas até poderiam aprender indiretamente. O que significa? Elas não poderiam participar ativamente na sinagoga, por exemplo, para aprender. Elas poderiam estar lá e ouvir e aprender indiretamente sobre aquilo ali que elas estavam ouvindo. Ou seja, poderia ter um mestre na rua ou no deserto, como João Batista, pregando para o povo, e as mulheres ali ouvindo, aprendendo. Elas poderiam, naquela época, naquela localidade, estar na sua casa e ouvir o mestre, após ela servir e estar lá, não diretamente ela se envolver com aqueles ensinos. Mas não significa que ela não poderia aprender, poderia ouvir, poderia estar lá. Mas tem algo muito importante para nós essa noite. É que estar aos pés do mestre era algo culturalmente apenas para os homens discípulos daquele mestre. Para aquela cultura naquela época, eram os homens que ficavam próximos aos pés do mestre para ouvi-lo. Não significa que não, e não tinha nada na palavra do Senhor e nos ensinamentos dizendo que a mulher não poderia estar, mas era algo que se tornou cultural. E as mulheres não iam ficando muito aos pés do mestre, não. Mas sabe o que Maria entendeu? Maria entendeu que ele era o próprio Senhor, que ele era o próprio Deus, e Deus está aqui na minha casa. Então ela vai e ela se prostra aos pés de Jesus. Ela não se importa o que vão falar dela, ela não se importa o que vão achar dela, ela não se importa do passado dela, do que ela passou, do que ela viveu, dos olhares das pessoas. Não importa se lá no meu trabalho vão dizer que não, você é crente, é sério, você realmente acredita. Não importa se na faculdade vão dizer assim, não, você acredita em Deus, é sério. Não importa o que vão pensar de mim, importa estar aos pés do mestre. Importa entender que Jesus, aos pés de Jesus, é o melhor lugar do mundo para estar. Maria não se importa com os olhares à sua volta. Ela sabe que aos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Maria estava se relacionando da melhor maneira possível com o próprio Deus e na sua casa. Tem um comentarista bíblico chamado Hendrickson, que ele tem uma frase sobre o texto, que ele fala assim: agora ela está aqui sentada, ouvindo solicitamente as palavras de vida que emanavam do coração e lábios do Salvador. Maria entendeu algo importantíssimo, irmãos, e que o que eu vou falar agora é o cerne da mensagem dessa noite. O que fazemos com Cristo é mais importante do que nós fazemos para Cristo. Eu vou repetir. O que nós fazemos com Cristo é mais importante, muito mais importante, do que nós fazemos apenas para Cristo. Onde você quer estar hoje? Você quer estar aos pés de Jesus? De verdade? Mesmo se as pessoas se incomodem, mesmo se aquilo ali talvez não seja tão naturalmente normal. Em alguns países hoje, no mundo, citar o nome de Jesus é algo que pode levar a tua vida.
Nós temos uma liberdade aqui no nosso país, graças a Deus por isso. Mas se estivéssemos em outro lugar, e se falássemos que nós somos cristãos, e se estar aos pés de Jesus com a vida, com a essência, com o nosso coração, com todo o nosso ser, tivesse que levar a nossa vida literalmente aqui na terra, ainda íamos querer estar ali. Às vezes apenas por vergonha. Às vezes nos recuamos na faculdade, no trabalho, na piada à nossa volta. Mas Maria entendeu que aos pés do Mestre é o melhor lugar para se estar. Onde você quer estar hoje? Pensando na sua vida, o que você mais deseja estar? O lugar que você mais deseja estar hoje? É aos pés de Jesus? É se prostrando diante dele? Maria entendeu que não há lugar melhor no mundo do que aos pés de Jesus. Ela entendeu que ela precisava ter comunhão com ele, que ela precisava falar com ele. E nós percebemos isso na nossa vida no tempo de oração que nós temos, no tempo de leitura bíblica que nós temos. O quanto nós queremos nosso Mestre, o quanto queremos entender o nosso Mestre, como ele pensa, como ele quer que nós venhamos viver, como ele quer que nós venhamos falar. Se eu não tenho tempo com o Mestre, se eu não estou aos pés do Mestre, eu posso estar muito perdido, até fazendo para o Mestre, mas às vezes sem tempo, com ele. E isso é importante demais, irmãos. Não há melhor lugar no mundo do que aos pés de Jesus, amém? A segunda observação sobre esse texto, essa noite, é que nós precisamos diminuir o ritmo para nos relacionar corretamente. Nós precisamos diminuir o ritmo para nos relacionar corretamente. O versículo 40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Vamos ficar só com essa primeira parte desse versículo. Na versão Almeida Revista Atualizada, talvez a maioria de alguns que estejam com ela, a primeira parte do versículo diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Irmãos, sabe o que Marta fazia? Ela não parava. Ela não conseguia parar. E talvez você esteja aqui assim hoje, com a vida corrida demais. Não, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho coisa para fazer. E nós vamos nos pegando, fazendo um monte de coisas. Às vezes até na igreja. Às vezes nós estamos com a agenda lotada. Tanto fazemos e não temos tempo. Não temos tempo mais. E ficamos o tempo todo querendo fazer. Porque achamos que às vezes a melhor maneira de adorar e de servir a Deus é fazendo, mas adoradores também ouvem. Servos do Senhor precisam estar aos pés também para ouvir. E nós às vezes crescemos numa sociedade e aprendemos na sociedade que é o quanto nós fazemos, produzimos, isso revela quem somos e como vivemos. Nos tornamos máquinas de fazer, máquinas imparáveis de produção. Quando você vai ver vídeos no YouTube, está dizendo que nós temos que dormir menos e trabalhar mais, dormir menos e produzir mais, dormir menos e estudar mais. Aí você está estudando para um concurso e fala: olha, mas a pessoa do seu lado está estudando muito mais que você. Não tira tempo, não descansa, não vai domingo para a igreja, não para orar. Nos tornamos máquinas que fazem o tempo todo. Talvez, irmãos, eu e você estamos até cansados dentro da igreja, na igreja, nos ministérios, porque podemos estar fazendo algo de maneira exagerada que Deus não pediu para que nós fizéssemos. Talvez estamos totalmente voltados para o fazer mais do que se relacionar com Deus. Podemos achar que o que estamos fazendo para Deus é muito melhor do que se relacionar com Ele. Isso está errado. E tem uma frase de um comentarista bíblico que eu levo para a minha vida, chamado Warren Wiersbe. E ele fala bem assim: poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo e ter comunhão com Cristo. Eu vou repetir. Poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo e ter comunhão
com Cristo. Às vezes nós fazemos o tempo todo. Fazemos sem parar. Agora imagina se a gente fosse colocar em alguma imagem assim, um banco de horas da nossa vida. Vamos pegar só de exemplo aqui da igreja, tirando lá fora o nosso trabalho, mas só aqui da igreja. O quanto nós usamos do nosso tempo para ensaiar, usamos do nosso tempo para cantar, usamos do nosso tempo para executar, para planejar, para resolver coisas aqui na igreja. Mas vamos colocar do outro lado agora. Quantas horas e quanto tempo nós tiramos para orar? Quantas horas e quanto tempo nós tiramos para ter relacionamento com Deus? Qual foi a última vez que você se emocionou lendo a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você teve uma devocional de tempo de qualidade? Qual foi a última vez que você se trancou no quarto e foi falar com Deus, sem olhar para o relógio? Qual foi a última vez? Não adianta fazer um monte de coisa para Deus se você não tem desfrutado dessa intimidade com Deus. Meus irmãos, cuidado, porque o ativismo é perigoso. O ativismo é perigoso demais. Às vezes eu estou conversando com alguns jovens na igreja, ou alguns adolescentes, e hoje é diferente do tempo atrás, né? Os adolescentes falam assim, não, estou fazendo inglês, alemão, estou em 3 cursos diferentes. Aí você fala assim, não, e sábado? Não, sábado eu tenho simulado a escola. E domingo? No domingo tem alguns também. Eu falo, gente, como assim? Os adolescentes hoje em dia estão estudando o tempo todo, com curso o tempo todo, e preparados como máquinas o tempo todo. Mas o quanto deles estão sabendo apreciar a vida? Quanto deles estão sabendo que ter tempo com os pais deles, ouvir os pais deles e sorrir com os pais deles sem olhar no celular é tempo precioso? Quantos de nós estamos tão desesperados pelas férias porque já não conseguimos mais descansar em Deus, descansar, porque estamos ensinando e fomos ensinados que temos que fazer o tempo todo, e pelo que nós fazemos, aí sim nós vamos alegrar o Senhor. É assim? Não é assim. Fazer é bom, irmãos. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer, que a gente tem que liderar, que a gente tem que ser liderado, que a gente tem que vir para a igreja, mexer as cadeiras, que a gente tem que resolver as coisas da nossa casa, a gente tem que resolver, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, isso é bom, glória a Deus por isso, mas a vida não é só isso. E parece aqui que esse é o erro de Marta. Porque Marta quer fazer. Marta quer fazer. E ela quer fazer. E podemos estar imersos nesse ativismo. Nós podemos pensar assim, não dá tempo para ouvir Jesus. Eu tenho coisas para fazer para Jesus. Mas, irmãos, será que Jesus quer essas coisas? Ou Ele quer você? Porque nós podemos estar nesse dia a dia, nessa rotina. E quanto da rotina nós temos tempo com Deus? Quanto da rotina nós nos relacionamos com o Senhor? Mais uma vez, não estou dizendo aqui que fazer é errado, ou fazer é ruim, mas que o nosso coração tem que estar desejoso de falar assim, nossa, eu tenho que orar hoje, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que abrir a palavra dEle para ouvir e entender o Senhor, a história do teu povo, a história da redenção. Quando a igreja acaba perdendo o desejo pelo Senhor, o que ela desejará? Isso é perigoso para nós, isso é perigoso para a nossa vida. Versículo 40, agora a parte B do versículo 40, diz assim, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Irmãos, nós normalmente quando nós estamos ansiosos demais, nervosos demais, nós falamos coisas que nós não queríamos falar, né? Às vezes sai. A gente está nervoso demais, você chega em casa, né? Falou, fulano, você lava a louça? Falo, lavo. Aí chega em casa, tá lá, né? Às vezes sai. Você era ter lavado a louça, não lavou por quê? Às vezes a gente fala algumas coisas sem pensar. Infelizmente nós somos assim. E parece que Marta estava tão irritada, tão nervosa com aquela situação, de Maria não estar ajudando ela, que ela acaba falando, ela acaba soltando. E o texto não diz exatamente ou claramente algumas coisas, mas e percebendo
o contexto e a situação, nós conseguimos perceber e ver algumas coisas mais detalhadas. O que isso significa? Que provavelmente Maria tinha terminado a parte dela. Lembra que normalmente os homens iam na frente, algum homem ia na frente e explicava: ó, Jesus está vindo. E aí elas começavam a preparar as coisas. Dá a entender que Maria, que Marta já tinham terminado aquilo que elas tinham oficialmente para terminar. Elas tinham sim, irmãos, que preparar comida, tinham que sim que servir, e parece que elas tinham feito isso. E Jesus estava ali, ensinando. Mas parece que Maria e irmãs se conhecem, né, irmão? A verdade é essa, né? A gente sabe quem é um pouquinho mais preguiçoso, irmão. A gente sabe quem é aquele que gosta de fazer, aquele que gosta de se esconder. É hora de limpar, aquele que vai para o canto. Mas aqui parece que Maria conhecia Marta, e Marta é aquela de fazer. Marta é aquela de produzir. Vamos fazer. E parece que ela não tinha parado, e provavelmente Maria tinha terminado a parte dela. E sabe o que ela fez? Agora eu vou ouvir Jesus. O mestre na minha casa. Inclusive, não só vou ouvir Jesus, não. Eu vou estar aos pés dele. E eu vou para lá. E Marta se irrita com isso. Um dos problemas é quando o ativismo se torna tão forte na nossa vida que não conseguimos mais ouvir a Deus, ouvir a Jesus. Mas as pessoas que normalmente fazem o tempo todo acreditam que o seu melhor é produzir, é fazendo. Elas acreditam que elas estão certas e se incomodam com aqueles que não fazem do jeito que elas estão fazendo, ou como elas estão fazendo também. Quem faz muito se incomoda com as pessoas que ficam ali, às vezes naquele momento de contemplar, de ouvir. Mas existe na vida um momento para as duas coisas: o momento de fazer, o momento de ouvir. Faz parte. O que nós não podemos fazer é exagerar. O nosso Senhor não quer que a gente não faça mais nada e fique só trancado do quarto, orando e lendo a palavra dele. Não é isso. A gente tem que fazer isso. Mas ele quer que a gente faça, mas ele quer que a gente contemple ele também. Mas parece que aqui tinha um desequilíbrio grande. Parece que Marta não estava ouvindo mais Jesus. Porque quando a gente faz muito para Jesus, parece que não, Jesus, eu estou servindo o Senhor, mas não dá para te ouvir agora. Eu estou aqui na igreja fazendo um monte de coisa, mas a pregação falou sobre o que mesmo? E a gente vai deixando para lá. E a gente vai se tornando máquinas de fazer. Mas o nosso Senhor não nos fez máquinas. Nos fez seres humanos, com emoção, que descansam. E que inclusive se torna um mandamento do Senhor o descanso. E quando o povo sai do Egito, outrora escravizado, escravos não sabem descansar. Escravos agora precisam descansar e contemplar e aprender a ouvir e louvar o seu Senhor. Agora é mandamento do Senhor: descansem. Nós, às vezes, na correria do dia a dia, não tiramos tempo para ouvir calmamente, falar claramente com o nosso Senhor o que sentimos, o que vemos, o que nos arrependemos. E guardamos, às vezes, para o domingo. E às vezes estamos aqui no domingo pensando nossa, não tirei a roupa do varal. Ai, Jesus. Porque a gente aprendeu a fazer o tempo todo. E tem outro erro aqui. Marta, ela não só se irrita, mas parece que ela se irrita também com Jesus. Mulher brava é difícil, irmãos. Mas é um erro dela. Obviamente é um erro dela. Ela está ali diante do Mestre, do Ser Todo-Poderoso, aquele que por ele foi criado todas as coisas, mas ela está tão irritada e tão nervosa que ela não enxerga mais nada em ninguém. E ela simplesmente fala. Nós precisamos diminuir o nosso ritmo, irmãos, para conseguirmos relacionar melhor com o Senhor. Quando a gente está com o ritmo acelerado demais, às vezes estamos descompensados e não conseguimos mais ouvir a voz do nosso Mestre. Necessitamos estar aos pés do Senhor para ouvir a voz do nosso Mestre. Nós estamos ouvindo a voz do nosso Mestre no dia a dia? Estamos ouvindo a voz do nosso Mestre quando vimos a casa do Senhor, louvar junto com os nossos irmãos? Estamos ouvindo a voz do nosso Mestre? Ou estamos preparados para fazer? Somente fazer? Precisamos corrigir isso. Precisamos ter mais intimidade com Cristo do que querer apenas servir a Cristo. E aqui nós entramos na terceira observação sobre esse texto para nós essa noite.
Precisamos de um relacionamento pessoal com Deus. Versículo 41 diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Irmão, Jesus não só responde Marta, mas parece que ele não aceitou as palavras dela não. Parece não, ele não aceitou as palavras dela. Não aceitou esse jeito duro de Marta não gostar do que está acontecendo ali. E Jesus não aceita. Inclusive, quando nós temos na Bíblia repetindo o nome, sem foco. E ele faz isso. Ele fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quando lemos essa passagem, às vezes esquecemos que Jesus, ele vê os corações. E ele já sabia, antes de Marta estourar, que ela já estava nervosa. Ele já sabia que antes dela falar, ela já estava ansiosa, ele já sabia. Ele já sabia que ela estava tão focada no fazer, no mexer, no produzir, no executar para o Senhor, que ela se esqueceu do Senhor. Isso é perigoso para a gente. E antes de nós estourarmos, irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Sabe para onde está o nosso foco. Sabe para onde nós estamos apenas focando. Sabe quando a nossa mente está só naquilo ali. Mas é o nosso Senhor que nos chama e nos traz de volta. E Ele fala o seu nome 2 vezes. E diz, olha para mim. Ouve minhas palavras. Eu não quero só o seu fazer. Eu também quero os seus ouvidos. Eu também quero a sua atenção. Eu também quero a sua vida por inteiro. Adoradores, irmãos, também ouvem. Nós somos acostumados a aprender e entender que adoradores só fazem. Não. Adoradores também se enchem. Ouvem, aprendem e fazem. Parece que Marta estava deixando para lá ouvir Jesus. Você anda com o coração inquieto essa noite? Agitado? Preocupado? Aqui Jesus não diz claramente se ela estava preocupada ou inquieta só com as coisas daquela noite, daquele momento, melhor, daquela visita, porque tinha muita coisa para resolver, lembra? Tinha muita gente para alimentar, coisas para executar, e talvez se ela quisesse fazer algo a mais, e parecia o caso aqui, tinha muita coisa para fazer. Poderia ser inquietações só daquele dia, mas talvez Jesus estava olhando bem no fundo dos olhos dela, no coração dela, e sabia que existia inquietações a mais. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, mas Jesus sabia. Inclusive Jesus sabe se o seu coração está inquieto essa noite aqui. Está ansioso, está ansiosa, nervoso com alguma coisa, nervosa com alguma coisa, com a vida, com os ministérios, com as coisas que ele tem que resolver na igreja, na vida, na família. Eu não sei, você sabe, o Senhor sabe. Mas saiba de uma coisa, talvez a saída não seja apenas fazendo para Deus, mas se relacionando com Ele, ouvindo Jesus através da Bíblia e orando, irmãos, falando com Deus. Amém? Versículo 42, Jesus diz assim, primeira parte: todavia, apenas uma é necessária. Vamos continuar? Diz assim: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Marta vem cheia de si, nervosa porque ela tinha feito, estava fazendo as coisas ali, provavelmente fazendo a mais do que deveria ser feito. Ela vai lá e não aceita que sua irmã está aos pés de Jesus e se incomoda. Inclusive fala, Jesus, você não se incomoda que ela está aí fazendo? Ela vem achando que ela está certa. E normalmente, quantos de nós não vamos direcionados ao Senhor achando que nós estamos certos? Mas Jesus vira para Marta e diz, Marta, quem está certa é Maria. É você que está errada. É você. Consegue sentar mais. É você que não consegue mais colocar seu coração aqui e me ouvir. Que bom que você está fazendo. O que você fez, mas agora é hora de ouvir. Onde está seu coração? Você está inquieta demais. Agitada demais. Marta vai falar com Jesus e reclamar com ele, achando que ela estava certa. E de repente, o Senhor coloca um espelho diante dela. E ela percebe que ela que está errada.
É interessante porque Jesus diz que todavia apenas uma é necessária dessas coisas para a vida que nós precisamos. E parece que quando nós entramos nas redes sociais, entramos na TV da vida, ou nas mensagens que nós recebemos, ou no bate-papo do trabalho, parece que nós, para vencermos na vida, nós precisamos de mais coisas. Precisamos do carro do ano, de uma casa na praia, uma casa no campo, uma viagem internacional todo ano. O que precisa para a vida, e nós ficamos fazendo listas de coisas que nós precisamos. Eu não estou dizendo que é ruim ter carro, não estou dizendo que é ruim viajar, nada disso, é bom. Mas o que Jesus está dizendo aqui, para a essência da vida, apenas uma coisa é necessária, Marta. E nós ficamos perdidos em 1 milhão de coisas que achamos que temos que fazer, produzir, e é isso que vai trazer vida para a nossa vida, mas não é isso que traz vida para a nossa vida, porque nós vemos um monte de gente lá fora, tentando incluir coisas e adicionar coisas, e às vezes são ricas, famosas, mas falta algo no seu coração, e às vezes elas ficam perdidas, querendo esse algo, e elas não sabem o que é, mas eu e você sabemos que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele transforma a nossa vida, Ele restaura a nossa história, Ele é amor, o Deus amor em si próprio, que nos amou e nos amou primeiro, porque Ele é bom. Porque eu e você, irmãos, somos falhos, tão falhos e fracos, e nós somos normalmente, Marta, nervosos, ansiosos e cheios de coisas para reclamar, mas o Senhor nos revela. Normalmente Ele revela o nosso coração, e quando Ele revela o nosso coração, acordamos para quem realmente somos e aprendemos quem Ele realmente é. Maria está certa, Marta. Maria está certa. E o que é essa boa parte? A boa parte é estar aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos e ter comunhão com Ele. Irmãos, precisamos diminuir o ritmo do fazer para investir no nosso relacionamento pessoal com Deus. Tem um autor bem conhecido chamado Rick Warren, que ele tem uma frase que eu também acho esplêndida. Ele diz assim: nós podemos ser tão amigos de Deus quanto nós quisermos ser. Eu vou repetir. Nós podemos ser tão amigos de Deus quanto nós quisermos ser. Sabe o que significa? Que você, meu irmão, minha irmã, pode ser muito amigo de Deus. E amanhã você pode ser ainda mais amigo de Deus. Mais amigo de Deus. E no outro dia você pode ser ainda mais amigo de Deus, porque o nosso Senhor não nos afasta quando nos aproximamos dEle. Ele não faz isso. Ele não é aquele amigo que nos ignora, não é aquele amigo que nos deixa de lado, ou aquele colega do trabalho que às vezes você dá um bom dia e que o seu bom dia não faz tanta diferença, assim ele passa batido. O nosso Senhor, o quanto mais nos aproximamos dEle, Ele permite que nós venhamos estar próximo dEle. Isso é maravilhoso, porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos ama e permite que eu e você sejamos amigos dEle quanto quisermos ser. Mas o quanto investimos nesse relacionamento? O quanto na nossa vida não estamos mais nos relacionando com o celular, com o dia a dia, sonhando com o que nós vamos nos tornar, ser, com a viagem que a gente vai ter, e perdemos o foco às vezes. E às vezes estamos na igreja pensando, não, mas o ministério um dia vai ser muito bom. Mas um dia vai estar lotado. Um dia aquilo vai funcionar. E nós estamos investindo em tantas outras coisas. Passamos a nossa vida e investimos em tantas outras coisas. Tempo demais no celular, tempo demais em outras coisas e não no nosso Senhor, mas no nosso Senhor que nos ama. O quanto nós chegarmos perto dEle, Ele vai permitir, porque Ele é bom, irmãos, porque Ele é amor. E quanto mais próximos estivermos dEle, mais amigos dEle, mais servos, mais filhos no sentido de proximidade, de caminhar com Ele, olhando para Cristo Jesus e querendo caminhar como Cristo Jesus, viveremos aqui na terra de uma maneira que as pessoas vão olhar para nós e falar, você tem algo diferente. Tem algo diferente em você. Nós podemos ser tão amigos de Deus quanto nós quisermos ser. Você se considera bastante amigo de Deus hoje? Maria estava interessada nas palavras de Jesus. E está aqui algo muito interessante.
E é essa a diferença também de Marta e Maria. Marta queria falar para Jesus. Maria queria ouvir de Jesus. Quem é você hoje? Como está seu coração hoje? Normalmente, quando eu vou conversar com alguma pessoa, ou aconselhamento lá na igreja, e algumas pessoas assim, próximas a nós, né, de outras igrejas também, e aí a gente começa a conversar, e a primeira pergunta que eu faço é: como anda a sua devocional? Não, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Eu estou me sentindo assim. Não, as coisas estão... Não, então, a primeira pergunta é: como anda a sua devocional? E a resposta já diz tudo. Eu termino com uma história de um pastor que eu gosto muito. E esse pastor é um pastor na Califórnia, um americano, e ele tem uma igreja, ele liderava, estava à frente de uma igreja, que eles tinham muitos trabalhos sociais. Muitos trabalhos sociais. E aquela igreja investia muito nisso. E executava de uma maneira muito interessante, muito legal, muito boa. E aí teve um dia que eles tiveram uma ideia. Porque algumas pessoas não sabem, mas nos Estados Unidos, em muitos lugares, tem muitas pessoas em situação de rua. Nós achamos que não, país de primeiro mundo, não vai ter, né? E tem muita gente lá. E aí eles estavam fazendo um movimento para tentar alimentar um dia aquele povo. Ter um dia para cuidar deles, pregar o evangelho e tirar para alimentar aquele povo. E eles começaram a se organizar, fizeram várias equipes, planejaram tudo, se prepararam. E iriam muitas pessoas em situação de rua naquele dia. E eles queriam ajudar, dar comida, cuidar, pregar o evangelho, se prepararam para aquele dia, se organizaram, fizeram blusa e eles saíram. E aí, aparentemente, estava dando tudo certo. O que aconteceu? Chegaram para ele e falaram assim: pastor, chamaram ele e falaram: pastor, então, está vindo o número de pessoas que a gente tinha pensado, pessoas em situação de rua. Ele: que bom. Só que está acontecendo outra coisa. A notícia se espalhou. E parece que todas as pessoas de situação de rua da cidade estão vindo para cá. E está vindo muita gente para cá. E a gente não tem comida para esse pessoal todo. O que a gente faz? E aí começou aquele burburinho, né? Parecia que em média, eu não lembro agora como ele falou, mas parecia que iria triplicar aquilo que eles tinham pensado. Eles não tinham comida para todo mundo. Eles não tinham como receber todo mundo. E eu fico imaginando as Martas da equipe. A Marta é aquela que quer fazer, né? Vamos fazer o seguinte: chama o irmão fulano, ele pode ajudar financeiramente, ele tem um bom cartão de crédito, passa em algum lugar aí, ciclana, você já vai cozinhando, vamos tentar resolver as coisas, vamos tentar pegar aqui no nosso jeito, na nossa mão, vamos fazer. Porque as Martas são assim, né? Elas querem sair, elas querem fazer. E às vezes nós somos muito Marta na nossa vida. Sabe o que aquele pastor fez? Pediu para chamar toda a equipe. Chamaram toda a equipe. A equipe se reuniu. Ele falou assim: vamos fazer um negócio. O que, pastor? Todo mundo nervoso, né? Pastor, a gente tem coisa para resolver. Tá vindo um monte de gente para cá, a gente não tem comida para todo mundo, e o senhor nos reúne agora. O que o senhor quer falar para a gente? É para planejar as coisas, para produzir? O que é para fazer? Ele falou assim: nós vamos orar. Imagina as pessoas que são aquelas agitadas. Pastor, não, tudo bem, a gente ora depois. Agora vamos fazer, né, pastor? Vamos comprar as coisas, tem coisa para resolver. Ele falou assim: nós vamos orar. Foi o nosso Senhor que nos trouxe aqui, foi por causa dele que nós estamos programando tudo isso aqui, para a honra e glória dele. Então vamos pedir a ele. Mas parece que na vida nós temos esse senso de querer fazer e que não dá tempo nem para falar com Deus, não. Eu estou fazendo para Deus e deixamos de lado. Isso é ruim. Mas eu gosto muito desse pastor porque ele gosta de sempre lembrar a igreja dele que a obra do Senhor é do Senhor, não é nossa. Amém, irmãos? E ele continuou a história e falou assim: nós vamos orar. Não, e vamos orar mesmo. Não é oraçãozinha de... Vamos orar. Dá as mãos aí e vamos clamar. Vamos falar claramente para o nosso Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Precisamos da sua mão aqui. Faça algo sobrenatural. A gente não tem como fazer as coisas. Eles deram as mãos e começaram a orar. Orar, acreditando que Deus é poderoso para fazer. Irmãos, quando eles acabaram de orar, eles abriram os olhos,
o celular do pastor tocou. Ele pegou o celular, um número estranho, ele atendeu, pegou o celular, atendeu a ligação, falou: oi, prazer, tudo bem, sou pastor tal. Aí, do outro lado da linha, o homem falou assim: oi, tudo bem? Boa tarde, você que está organizando aqui o trabalho com pessoas em situação de rua aqui na nossa cidade e tal, você que é o pastor? Ele falou: sou eu sim. Então eu queria te dizer uma coisa, eu sou o gerente aqui da Walmart, e por incrível que pareça, todos os freezers da Walmart estragaram, e a gente não sabe o que fazer com toda essa comida. Vocês querem? O nosso Senhor faz, irmãos. Nós às vezes queremos fazer com a nossa mão, mas às vezes temos que descansar no nosso Senhor, porque Ele faz. Esse é o nosso Deus. Porque às vezes estamos agitados demais, querendo fazer, mas quando fazemos e confiamos que Ele é soberano, nós podemos descansar nele, porque Ele faz. Eles poderiam ter visto um monte de coisas para alimentar aquele povo naquele dia, mas o Senhor fez de uma maneira inexplicável. A nossa vida é assim. Cuidado com o ativismo, do fazer, do trabalhar, não só aqui da igreja, mas no dia a dia. Mas coloca o seu coração diante de Deus. Tenha tempo com o Senhor. Invista tempo com o Pai. Pois é nele e com Ele nós vamos nos moldando. E vamos mudando a nossa vida para a honra e glória dEle. As pessoas vão olhar para a gente, vão falar: você tem algo diferente. É porque quanto mais passamos aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, entendendo o que Maria entendeu, nós vamos caminhar mais e mais parecido com Ele. Amém, irmãos? Gostaria de orar com os irmãos essa noite. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus vivo, real, mais real do que o ar que respiramos, mais real do que o chão que pisamos. O Senhor não só existe, mas nos ama. E nos perdoa, Deus, porque às vezes estamos tão imersos nessa vida aqui, no fazer, no produzir, que nós tiramos os olhos do Senhor e estamos focados em outras coisas. E o Senhor, na nossa vida, deixamos de te ouvir, Pai. O Senhor que transformou a nossa história, por causa do teu amor, porque nós não somos merecedores, às vezes perdemos, Senhor, a vontade de te ouvir e pedimos perdão por isso. Mas em nome de Jesus Cristo, traz de novo fogo ao coração dos nossos irmãos, Deus. O desejo de te servir, o desejo de te ouvir, o desejo de estar aos seus pés, de caminhar como Cristo. Dê sede, Senhor, para a oração, dê sede para ler tua palavra, para ter tempo contigo, estamos imersos a ouvir a tua voz, Deus. Não deixe a gente perder a nossa visão aqui na terra, com as coisas fúteis. Não deixe desviarmos os nossos olhos, Senhor, para as coisas passageiras. Mas o Senhor que é real, que é vivo, que transforma histórias, Senhor. Transforma o nosso coração mais uma vez. Para aqueles que estão aqui essa noite, aqueles que estão em casa também, com o coração talvez um pouco frio, Deus. Faz tanto tempo que não jejuam, tanto tempo que não ouvem sua voz, tanto tempo que às vezes nem se relacionam com os irmãos na igreja, Senhor. Traz de volta, Senhor, aquele amor que outrora tinha, Deus. Mas em nome de Cristo Jesus, que nós não venhamos estar apenas no fazer para o Senhor, porque fazer com o Senhor é muito melhor do que fazer apenas para o Senhor, Deus. Que o nosso coração esteja cheio de desejo de ouvir a tua voz, porque ouvindo a tua voz caminharemos melhor aqui na terra, Pai. Não nos deixe, Deus, agir como Marta agiu naquele dia, Pai. E tua filha, que era convertida sim, mas naquele momento falhou, Deus, nós falhamos também. Não deixe a gente achar que é só no fazer, que é só no produzir, mas é tempo com o Senhor, ouvindo a tua voz, mudando, Senhor, a nossa história por causa do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E pedimos que o Espírito Santo do Senhor haja nessa igreja, Deus. Haja em cada irmão que está aqui essa noite e que estão em casa, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Rei dos reis, o Senhor é aquele que transformou a nossa história e que nos salvou para a tua glória. Em Cristo Jesus, assim nós oramos, Pai. Em Cristo Jesus. Amém e amém.